A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Que Deus queira abençoar os nossos corações. A igreja pode se sentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. No Evangelho escreveu segundo Mateus, capítulo 24. Glorificado e engrandecido o nome do Senhor. Glória a Deus. O verso 36. Aleluia. Ele diz assim: porém daquele dia e hora, louvado seja Deus. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, verso 36. Ele deixou as seguintes palavras registradas: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 7, o próprio Senhor Deus inspirou o profeta para escrever, o seu servo Moisés, e falou por Moisés e disse o seguinte: disse o Senhor, Gênesis 6, o verso 7, a seguir, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Amém? Glorificado e engrandecido o nome do Senhor. Meditando na palavra de Deus, sempre a gente medita e pensa: o que há de falar? Qual é a mensagem que a igreja ela necessita, ou nós mesmos? Porque ao passo que eu prego, eu também sou alimentado pela mesma palavra. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pelo falar, e o falar a palavra de Deus. Então, ao passo que nós falamos ou pregamos, nós também somos alimentados por esta mesma palavra, né? Existem muitos assuntos, na verdade, que a igreja ou que nós precisamos estar sempre ouvindo e alimentando a nossa fé. Mas a volta de Jesus Cristo é uma das principais, porque a volta de Cristo ela é iminente. A volta de Cristo, segundo a palavra, ninguém sabe nem dia nem hora. O que se deve é estar preparado. E para nós entendermos melhor, né, essa comparação, essa relação nos dias de Noé,
nós compreendemos que nos dias de Noé parece que os homens tiveram um aviso, poderiam fazer alguma coisa, porque a arca estava em construção. Hoje, da mesma forma que foi nos dias de Noé, nós também temos um aviso de Deus e podemos preparar a nossa vida, porque sabemos que o Senhor vai vir. Não sabemos o dia e a hora. Os antediluvianos também sabiam que o Senhor ia inundar a terra, porque Noé pregava. Eles não criam, não entendiam, não aceitaram, mas ouviram a pregação de Noé. Então eles sabiam que o Senhor ia trazer o dilúvio, e Noé preparava a arca. Eles não creram, mas receberam aquela palavra. Da mesma forma, é a comparação que o Senhor Deus, Ele falou que nós devemos estar preparados. Para nós entendermos quando Deus, Ele resolveu destruir, dar cabo na humanidade, dar cabo em tudo que Ele criou, foi por um motivo que levará à destruição nos nossos dias também. Porque os nossos dias também não são diferentes, ou nós cremos pelos acontecimentos, e os nossos dias são mais terríveis do que nos dias de Noé. A Bíblia nos dá a entender que o pecado que abundou nos nossos dias, parece que existem pecados mais terríveis que não existiam nos dias de Noé. Pelo menos nos dias de Noé, a gente não vê relato nas escrituras de homossexualismo, né? Lesbianismo, né? Mas nos nossos dias, nós ouvimos como praga. Nós vimos, né? Como praga. Porque está no coração do mundo inteiro. Então, o que levou Deus a decidir dar cabo no homem que Ele criou, ou o que levou Deus a arrepender-se de ter criado o homem, foi a maldade, foi o pecado. O arrependimento de Deus foi uma mudança de atitude. Foi uma mudança de atitude, porque Deus não criou o homem para destruí-lo. Deus criou o homem para que o homem pudesse frutificar, multiplicar, dominar a terra, cuidar da terra, louvar o Senhor. O homem foi criado para ser bom, assim como é bom o seu Criador. Foi para isso que o homem foi criado. Mas ao contrário disso, a Bíblia nos relata lá em Gênesis que não somente as atitudes, as ações da humanidade naqueles dias, presente naqueles dias, eram má, mas a Bíblia também nos relata que Deus sondou o coração, os pensamentos, a intenção, e viu que as suas imaginações eram continuamente má. O Senhor viu que eles não voltariam atrás, eles continuariam crescendo e evoluindo na maldade. Aí então veio o Senhor, disse que arrependeu e resolveu por fim destruir. No versículo que eu li, a gente observa isso. Mas quando o Senhor, Ele resolveu destruir a terra, trazer o dilúvio sobre a terra, a Bíblia também diz que nesse exato momento, a Bíblia também nos relata que o Senhor lembrou de Noé. Diz que Noé achava graça diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem fiel, era um homem justo, e o Senhor já tinha dito que ia destruir toda a terra, ia dar cabo a todos os homens. Não que Deus voltasse atrás, mas Ele lembrou de Noé. A Bíblia fala que os olhos de Deus
anda sobre a terra e para sobre o justo. Glória a Deus. Os olhos de Deus estão de contínuo fitos nos justos, naqueles que procuram andar em integridade. A Bíblia fala que Noé era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que ele vivia numa geração pervertida, numa geração maldosa, cheia de pecado e blasfêmias e idolatria, mas ele não compactuava, ele não participava, ele não andava junto com aquela nação ou com aqueles homens. Ele tinha a sua vida reservada, ele tinha a sua vida separada, ele tinha a sua fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, Criador. Ele sabia que Deus o tinha criado, então ele procurava servir a Deus com integridade. E foi isso, exatamente isso, que levou o Senhor Deus a lembrar de Noé. Amém. Foi a fé que ele tinha no seu Deus, foi a vontade, foi o ânimo, foi o zelo que ele tinha para com o seu Deus, foi a serventia. Então o Senhor ordena que ele faz a arca, e Noé começa a pregar a justiça de Deus. Aleluia. Já ouvi alguém dizer que Noé não era pregador, mas a Bíblia fala que Noé era pregoeiro da justiça de Deus. Noé não pregava o evangelho que nós pregamos hoje. Noé não pregava Jesus Cristo, não pregava o Cordeiro Imaculado. Noé não pregava nada disso. Noé não pregava a vinda de Cristo. Noé não pregava isso. O que Noé pregava é que toda aquela geração era má, estava corrompida e que Deus determinou destruí-la, e que iria trazer sobre o mundo uma grande chuva e abrir todas as comportas dos céus e ia inundar o mundo inteiro. E depois que o Senhor tinha ordenado ele fazer a arca, então Noé também pregava que o único meio de escapar daquela inundação seria a arca. Seria entrar na arca de Noé, na arca que ele estava construindo. Foi o que levou Noé a ser considerado uma pessoa até transtornada, um velho talvez até caduco, como muitos dizem que hoje os crentes não passam de fanáticos e loucos, que anuncia a vinda de Jesus Cristo, que muitos vão subir, vão sumir. Um dia eu fui interrogado por uma irmã de uma outra religião. Ela perguntou para mim, ela falou assim: olha, você já viu sumir algum grupo na terra? Você já viu, já foi arrebatado? A Bíblia relata que já foi arrebatado algum grupo? Assim, Deus veio e buscou algum grupo? Eu falei, não, na Bíblia não mostra não falou não. Então por que você está crendo nisso? Eu falei, por causa da mesma Bíblia. Ela não relatou que foi arrebatado um grupo, mas ela relata e prova que vai ser arrebatado um grupo. É verdade. Ela relata e mostra, né? Eu falei, me admiro muito você dizer que é religiosa e não conhecer essas coisas. Louvado seja Deus. Então o único meio de salvação era a arca. Não tinha outro meio de salvação. E essa salvação, eu quero que os irmãos observem nisso aí. E essa salvação, Deus preparou simplesmente, nada mais, nada menos, por causa do justo. Se não houvesse nem Noé, ou se não tivesse Noé na terra, ou se não tivesse o justo, não haveria arca. Deus teria destruído a humanidade inteira. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que sempre Ele reserva, nem que seja um só. Sempre o Senhor tem na terra, nem que seja um só, mas Ele tem. E por aquele o Senhor faz um recomeço. Ele começa novamente um povo. Ele começa novamente uma história diferente.
Então o Senhor achou Noé. E a ordenança da arca foi justamente por isso. Porque Noé era justo, Noé era íntegro, Noé era fiel a Deus, Noé andava com Deus. Então o Senhor disse consigo mesmo: destruirei a todos os homens, a todos os animais, mas vou preservar o justo. Amém. É só para nós poder entender o valor que tem o justo perante os olhos de Deus. Talvez você despreza seu irmão que é justo, talvez você despreza o seu irmão que santifica, que é fiel, né? Talvez a gente não dá valor no irmão porque talvez a posição dele na sociedade ou financeira não é alta, é baixa, ele é bem pobrezinho, mas eu quero dizer para você, se ele é fiel, ele vale muito mais do que todos os ricos desse mundo. Diante de Deus, ele tem o maior valor. Ninguém pode te enxergar. Se você serve a Deus, se você é justo, se você é íntegro, se você é fiel, se você honra o seu Deus, ninguém pode enxergar. Mas tem alguém lá no céu que tem os olhos como chama de fogo, que ele te vê aonde você estiver. Ninguém pode te achar especial, mas se você estiver servindo a Deus, ele te vê especial. E muito mais que isso, um dia que eu na eternidade, todos saberão que você é especial para Deus, que você é enxergado por Deus. Ele tem o verdadeiro galardão. E o galardão dele está reservado, irmão. Quem quiser ser infiel, não colocará a mão no galardão de Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. A arca só foi feita por causa do fiel. Só por causa do fiel. Jesus Cristo só morreu nesse mundo crucificado só por causa de fiéis. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então Noé fez a arca. E os infiéis, como hoje, zombaram e criticaram o velho Noé. Riram, Glória a Deus. fizeram chacota, Glória a Deus. como hoje fazem. Glória a Deus. Zumbam das irmãs porque estão bem trajadas. Se o crente andar aqui, naquele solão, isso é neurótico. Andando com essa Bíblia debaixo do braço todo dia. Vai para a igreja para que isso? Dão glória a Deus e aleluia com zombaria dos cristãos. Estão zombando. Nos tempos de Noé também estava zombando dele. Glória a Deus. Aleluia. Muitos até olharam e falavam: onde que esse louco está fazendo esse barcão, esse grande barco no seco? Eu tinha que fazer lá no meio do mar. Como é que vai levar ele pro mar? Glória a Deus. Quer ajuda isso ou nós empurrar esse barcão seu pro mar? Noé só respondia: não precisa não. O que eu falei já está falado. Glória. As águas cobrirão todo o monte. Deus vai abrir as grandes comportas dos céus. Existem até pregadores que dizem que o dilúvio foi literal. Foi em certa região e em outra não. Porque diz que a pressão da atmosfera não aguentaria as águas subir tanto como os pregadores que dizem que foi mundial. Diz que não tinha pressão que suportaria. Louvado e engrandecido. Eles não sabem que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que Deus faz é inimaginário. É para o homem não entender mesmo. Não crer nas obras de Deus, porque o que ele faz como Deus. E o homem que enxergar como homem não vai entender. Por isso que é necessário a fé e dádiva de Deus. Dádiva dada por Deus. Dom de Deus. Porque senão não compreende. Louvado seja Deus. Dilúvio foi mundial. Cobriu toda a terra. Glória a Deus. Então Noé fez a arca. Ficou a arca bonitinha, um barquinho, né? Inclusive naquele barquinho, barcão, né?
Alguém, nós pregando a verdade, até um colega meu de serviço pregando a verdade para um certo indivíduo, e o indivíduo falou assim: você não acha que o céu é muito grande só para você e para o Daniel, não? Louvado seja Deus. Não acha isso, não? Pensei bem de que responder para ele. Você não achava que a arca também era muito grande só para Noé e mais 7 pessoas também, não? Um barcão daquele tamanho, como diz o irmão, eu falei barquinho, né? Um barcão daquele tamanho. Será que não era muito grande só para Noé e mais 7 pessoas, não? E os bichinhos. Não importa o tamanho do céu, irmão. Se cabe 1, 10, 1 bilhão, 1 trilhão, vai entrar é justo. Pode ser um só. O céu pode ser grande quando for, vai entrar só o justo. É a palavra de Deus que afirma: só os justos que entrarão. O apóstolo Pedro disse: apenas o justo se salva aonde aparecerá o ímpio e o pecador. Aonde? Agora eu vou ler um versículo aqui onde eles vão aparecer. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então, depois que o barco estava feito, bonitinho, prontinho, o Senhor já tinha profetizado ou falado para Noé antes de construir: faz o barco ou a arca, e entrará tu e a tua família. Deus presciente. Deus presciente. Ele já sabia que ninguém ia querer entrar na arca, mas mandou fazer. Então Noé fez a arca. E no dia que era para todos estar dentro da arca, cumpriu essas palavras que estão escritas aqui em Mateus, ó. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Comiam, só estavam preocupados com a iguaria, com o manjar, trabalhar e alimentar a barriga, a pança, engordar, ficar fortão, bonitão. Só estava pensando nisso. Uma boa dieta, uma boa alimentação. Louvado seja Deus, glorificado. Bebiam. Diversão. Os bar, ó, fazer 1 milhão de bar. Não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 10, mas está todo mundo lá divertido, bebendo. Que a Bíblia diz que o vinho alegra, né? O coração esquenta. Mas hoje não é só vinho, não. Hoje o negócio é mais esquisito do que vinho. Então só bebiam, estavam preocupados com as amizades, a diversão. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz também: casavam e davam em casamento. Os que casavam estavam preocupados só com a sua vida de casado, e os outros preocupados em dar-se em casamento. Ou seja, os casados preocupados em manter e organizar sua família só ali, e os que não eram casados, né, irmão Everton, pensando só na companheira. Deus deixa de lado. Fica com essa arquinha aí, põe o seu Noézinho aí dentro e carrega ele pro mar. Noé entrou na arca e o anjo do Senhor fechou a porta. Foi quando começou o céu enegrecer e fechar, como nunca os céus tinham se fechado antes, que a Bíblia diz que não chovia sobre a terra. O céu nunca tinha fechado daquele jeito. E naquele tempo tinha aqueles estudiosos, né, que observavam, tinha as pessoas que observavam o tempo. Ah, mas que tempo esquisito é esse? Uai, nunca apareceu umas nuvens tão negras, né? Uma ventania tão fria. Até começar a cair os primeiros pingos de água. Foi quando alguém despertou, acordou e falou: esse negócio deve ser aquilo que Noé falou. O nome disso é chuva. O nome desse negócio aí é chuva, né? E para nossa grande surpresa, o Noé estava exatamente correto. Estava certo aquele velho. E aí aqueles que moravam mais longe e aqueles que moravam mais perto, o que eles fizeram?
Não vai dar tempo de fechar a mensagem. Louvado seja Deus. Vou falar só até onde der tempo. Correram para a arca. Correram para a arca. Pode fechar. Aleluia. Agora fechou, né? Pode fechar. Porque o Senhor Deus diz: a porta que eu fecho, ninguém abre, ou o homem não abre. A porta que Deus fecha, quem abre é Deus. Glória a Deus. E a porta que Deus abre, quem fecha também é Deus. Aleluia. E aquela porta esteve aberta em tempo oportuno. Aleluia, Jesus. Por isso Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto a porta está aberta. Buscai a salvação enquanto o Senhor está dando ela no dia da graça. Aproveite o dia da graça. Aqueles que estiverem com a sua vida toda desconcertada, conserta ela no dia da graça. Conserta enquanto a porta está aberta, porque ela vai fechar. Ela vai fechar, e quando ela fechar, não adianta bater, não adianta chorar, não adianta unhar, não adianta suplicar, porque o mesmo Deus que deu as portas abertas, foi Ele quem fechou e não abriu. Pra vocês terem uma ideia, irmão, o tanto que a coisa foi severa, nenhuma criança entrou na arca. Foi justiça de Deus determinada para os injustos e todas as suas crianças. Tinha amigos de Noé, homens e mulheres, que chegaram na arca, batiam na arca e apresentavam seus filhos de colo ainda para Noé abrir a arca. Eu creio que Noé, porque era um homem de Deus, tinha amor no coração, chorava lá da janela da arca, mas só podia dizer: eu não tenho a chave da porta. Pede a Ele para abrir, foi Ele que fechou. E Ele respondia lá de cima: eu deixei a porta aberta e vos chamei por tantos anos e vocês não quiseram fechar. Agora come do fruto dos vossos caminhos. Nenhuma criança Louvado seja Deus. entrou na arca. Santo, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Da mesma forma, nos nossos dias, no Salmo 118, o salmista profetizou que Deus abriu a porta da justiça. Estava fechada. A porta da justiça estava fechada. E Ele abriu a porta da justiça com a porta da graça. Glória a Deus. E agora o mesmo Deus, nos seus servos e servas, continua a chamar para entrar na arca, que é Jesus Cristo. E muitos ouvem a mensagem verdadeira de Deus e tapam os seus ouvidos. Mas eu mando um aviso para a igreja, para ouvintes, que a porta vai fechar. Ela vai fechar. Ela vai fechar. E da mesma forma que nos dias de Noé correram a arca para abrir, os que ficarem de fora também vão recorrer. Da mesma forma, isso está escrito. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Da mesma forma que as portas fecharam, ela também vai fechar. E a resposta não vai ser diferente, porque Deus não muda. Glória a Deus. Pode julgar, pode criticar, pode blasfemar. Enquanto Ele está com a porta aberta, ninguém fecha, Ele não muda. Ninguém faz Ele fechar, Ele continua com ela aberta. Mas quando Ele fechar, não adianta ficar humilde, não adianta ficar bonitinho, simplesinho, buscando a Deus na igreja, nos montes, que ela não vai se abrir. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí Ele diz assim: enquanto a porta estava aberta, em Provérbios
capítulo 1, verso 24, ele diz assim: mas por que clamei e vós recusaste? Glória a Deus. Quantos clamores, irmão, para poder vir servir a Deus? Quantos irmãos atrás, chamando, orando? Quantos pais e mães nos montes, nos quartos, na igreja, chamando, clamando diante de Deus? O Senhor vai lá, toca, chama, mas não vem, recusaste. Louvado seja Deus. Porque estendi a minha mão. Eis aí o dia da salvação. Te veio o Salvador e a porta aberta para você entrar. É Deus estendendo a mão. É Deus com as mãos estendidas para salvar. Louvado seja Deus. E não houve quem desse atenção. É os que não deram atenção. Por isso, igreja, anda consertada. Porque a Bíblia diz que se Deus não poupou seu filho amado, teme, porque não vai te poupar também. Tem crente que anda assim, ó, na linha, torto, e pensa: Deus vai me ter misericórdia de mim, vai. Tá brincando no pecado, você vê. Deus não vai ter misericórdia de ninguém que entrar no caminho largo. Se entrar no caminho largo, vai chegar na perdição. Porque é a palavra. Louvado seja Deus. Antes rejeitaram todo o meu conselho. Não pode chamar os irmãos no conselho, não pode chamar a atenção, não pode dar conselho. Rejeita o conselho. E não quiseste a minha repreensão. Se estiver errado, deixa errado, porque não repreende não, que vai ficar bravo, vai ficar errado, vai falar mal. Repreende não, deixa errado. Não quiseram a minha repreensão. Esse é o próprio Deus falando. Também eu me rirei de vós. Se você quiser ler, pode ler, tá aí em Provérbios capítulo 1, verso 26. Aleluia! Na vossa perdição eu zombarei. É Deus lá de cima falando. Louvado seja Deus. Vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormento, sobrevindo-vos aperto e angústia. Foi o que Jesus falou que vai chegar na grande tribulação: aperto e angústia. E o Senhor lá de cima, ele disse que vai rir e vai zombar. Louvado seja Deus. Então a mim me clamarão, Noé, abre a porta. Aleluia! Crentes que não quer saber de oração, vai vir pro culto de oração. Crentes que não quer saber de vigília, vai correr para a vigília. Crente que não quer saber de jejuar, vai jejuar de manhã até meia-noite, até virar. Porque de dia aperto vai chegar o dia da angústia. Raturian, vai chegar o dia do aperto. Crente que não quer saber de servir a Deus, vai ser fiel. Porque vai chegar o aperto e a angústia. Quem falou foi Deus Todo-Poderoso. Ele nunca falhou, nem falha e jamais vai falhar. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ou seja, todos nós e a humanidade inteira mentirosa, mas Ele verdadeiro. De madrugada me buscarão. Vai buscar de madrugada. Tem muitos que não oram de madrugada. A Bíblia diz que vai buscar. Mas a resposta é depois da porta fechada. Por isso eu digo: aproveita a porta aberta. É verdade. Depois da porta fechada, de madrugada me buscarão, mas não me acharão. É Deus que vai brincar de pique-esconde agora. Quem esconde de Deus para não andar em santidade, não servir a Deus, Deus está atrás, os irmãos estão atrás, estão escondido. Agora é Deus que vai esconder. Vem atrás de mim, angustiados, vem atrás de mim, perturbados. E Deus está escondido, não vai responder. Louvado seja Deus. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eu estava preocupado com a sua vidinha monótona cotidiana, sem se preocupar com a salvação. Não quero nem saber desse negócio da arca, não quero nem saber desses mandamentos. Ninguém consegue guardar isso.
Louvado seja Deus. Fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, ajuntarão os melhores conselheiros. Agora qual é o passo que nós vamos ter que dar? O que nós vamos ter que fazer? E começarão os conselhos. Louvado seja Deus. Porque o desvio dos simples matará, a prosperidade dos loucos destruirá, mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Aonde estará? Aonde estará? Louvado seja Deus. Mas o que me der ouvido, aquele que escutar as minhas palavras, diz o Senhor, e colocá-las em prática, são os que dão ouvido. São os que dão ouvido. Habitará seguramente debaixo das asas do Altíssimo, e estará descansado do temor do mal. No mundo só angústia e perturbação. Muitos, na hora que sentir no seu lar a angústia e a perturbação, correrão para outra casa. Vou lá na casa de fulano de tal, ele é bonzinho, ele é conselheiro, ele é amigo, ele tem uma palavra forte, ele tem uma palavra boa, ele é um bom ajudador. Na hora que chegar lá na casa do outro, o outro está de cabeça baixa, pensando aonde eu vou arrumar alguém para me ajudar, para me aconselhar. E ele vai, e junto o outro, e vai na casa do outro. Chega lá, e toda casa que bater, haverá luta, haverá perturbação. E Deus asseverou os dias da grande tribulação para a igreja ficar viva. Ele diz que não haverá um dia como aquele, nunca houve na terra, não existe agora e jamais haverá. Irmãos brincando de ser crente no Hamilton, achando que vai ganhar uma chance. A chance é de ser justo, de ser reto, de ser íntegro e agarrar a salvação conquistada. Essa é a chance. Saiu daí, não haverá chance, não haverá outra oportunidade. Haverá só tormenta na grande tribulação. Louvado seja Deus. E naqueles dias foi com água, né? Nos nossos dias, ou agora, está reservado para o fogo. Está escrito aqui, ó. Louvado seja Deus. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3 e 7. A terra que agora existe, pode fazer o barcão mais titanic aí. Eu quero ver qual é desse que vai resistir o fogo. Porque agora Deus vai destruir com fogo, não é com água não. Agora não vai escapar nem rico nem pobre. Naquele dia não escapou, hoje não vai escapar não. É tempo de nós prepararmos e servirmos a Deus com temor. É tempo de nós levarmos mais a sério a nossa salvação e dedicarmos um tempo maior a ela. É tempo, porque graças a Deus nós podemos dizer assim, a porta ainda está aberta. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, uma salva de palmas alegre.